Boa noite, boa noite. Colocando aqui o nosso tema, né? Como lidar com o mau comportamento de forma respeitosa, né? Deixa eu escrever, pronto. Como lidar com o mau comportamento de forma respeitosa. Esse é o nosso tema da live de hoje. Ufa. Pronto, fixando. Ontem não deu tempo, né, dar conta de tudo. Então, assim, tá meio bagunçado hoje, porque eu tenho que puxar um pouquinho de ontem, terminar o de ontem, pra entrar no nosso tema de hoje, certo? Então, assim, vai dar certo, eu acredito, né, que vai dar certo. E a gente vai seguindo. Esperando aí só um pouquinho. Pronto, a Paty já chegou. Tava aqui já falando para quem for até ver depois, né, Paty, a questão de que eu já estava vendo como é que eu vou fazer para dar o conteúdo que faltou ontem, né? Oi, Antônio. E o de hoje, meninas. Mas vamos seguindo que vai dar certo, né? O tempo tá meio aqui na minha cabeça, como uma forma que eu tenho que realmente cronometrar aqui os minutos. A gente se empolga, né? Acho que falar de educação é uma coisa tão bacana, tão boa, que não vejo o tempo passar. Essa é a verdade. Olha só, eu quero começar mostrando esse livro aqui pra vocês. Vocês já chegaram a ver esse livro, O Milagre do Amanhã? Eu acho um livro muito bacana. Oi, Gretchen. Eu acho um livro muito bacana, né? Pra essa viagem pra dentro, sabe? Traz algumas reflexões muito legais e eu quero começar por aqui. Agora sim, O Milagre do Amanhã é muito bacana, é muito bom. Mas todo livro que a gente for ler tem que ser de maneira crítica, né? E às vezes um livro que eu digo que é bom pra mim não é pra você. Vou dizer o que é que não foi bom aqui pra mim. Tentar acordar cedo, né? Tentar acordar mega cedo, 5 horas da manhã. Como eu trabalho muito na madrugada, cara, chego, a ansiedade aumentou, né? Porque o descanso foi pouco, então eu desisti. Mas todo o resto aqui é muito válido, tá? E é um livro de R$30. Então, assim, não é caro, O Milagre do Amanhã. Hoje a gente vai falar sobre a questão da inteligência interpessoal, né? E aí eu vou também indicar um outro livro para você. Esse daqui é O Milagre do Amanhã, O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das 8 horas. Mas a minha vida só começa às 8, né? Então, assim, é como eu disse, a gente vai vendo, a gente vai lendo, a gente vai absorvendo, mas tirando que de fato dá certo com a gente, né? Não adianta eu me massacrar por algo que eu não vai me fazer bem. Oi, Sammy, que bom que você tá por aqui. Então, assim, ontem, né, o que é que a gente falou? Ontem a gente falou sobre... Vou tentar resumir, até em talvez de uma forma muito simples. O que eu tentei dizer ontem pra vocês foi que se a gente cuidar do nosso emocional, se a gente cuidar do nosso sentido, né, de vida, de existência, autoconhecimento mesmo, nós vamos estar bem. E se nós estivermos bem com a gente, com o mundo, os nossos filhos ficarão bem. Foi essa a mensagem que ficou ontem, ficou claro, né, que a gente precisa fazer essa viagem para o nosso interior, a gente precisa visitar a nossa infância, a gente precisa acolher a nossa criança interior para só aí colocar essa criança que já foi acolhida para se encontrar com a criança de hoje. Porque muitas vezes quando você briga com seus filhos, quando você ultrapassa o limite, é porque lá atrás você não foi acolhido e meio que essa criança ferida responde, né, na sua criança aqui de fora. Então, assim, Camila, isso é inconsciente? Pode ser que sim, né? Mas você sabe que você viveu. Então, você sabe que precisa voltar lá. Você não querer fazer isso, né? Você ter uma relutância em fazer isso, é diferente. Mas você sabe que precisa dessa viagem, né? E aí a gente falou sobre terapia, a gente falou sobre várias outras coisas também. Meditação, yoga, coisas que possam aí ajudar vocês, certo? E hoje a gente vai falar sobre a inteligência interpessoal. Camila, o que é essa inteligência interpessoal? É a minha relação, como eu me relaciono com o outro. É poder observar no meu filho, observar no meu esposo, observar nos meus amigos, nos meus alunos, o que eles estão sentindo, observar como eles estão reagindo, né? Que sentimento eu provoco quando eu falo de tal forma.
Certa vez o Ben saiu aqui, não pode, né? Saiu sozinho. Entrou na casa de uma pessoa e eu fiquei desesperada. Onde é que esse menino tá? Não sei o que e tal. Enfim. E aí, quando ele chegou, eu disse, pô, cara, você sabe que eu tenho medo. Tenho medo de que aconteça alguma coisa, sabe? Uma coisa também que eu quero deixar clara, gente, hoje, quando eu digo de fazer essa viagem, tudo e tal, não é que você vai ser perfeito, você nunca vai ser perfeito. Eu posso usar todas as ferramentas da disciplina positiva, mas em algum momento eu vou errar. E o que nós temos que ser com os nossos filhos, de fato, é honestos. Filho, eu errei. Não sou perfeita. Porque acaba que se a gente não fizer isso, se a gente não pedir desculpas, né? Se a gente não mostrar pra eles que pode voltar atrás, eles vão criar uma visão de paternidade, de maternidade que eles nunca vão conseguir alcançar. Aí mais lá na frente, com os nossos netos, eles podem sim se sentir frustrados. Poxa, eu não sou a mãe que minha mãe foi, né? Minha mãe nunca brigou comigo, por que eu tô brigando? E por aí vai, sendo que você também acontece isso, né? Mas aí eu chamei o Ben, e quando ele chegou aqui, eu falei isso, né? Pô, cara, eu tô com medo, não sei o que e tal. E ele olhou pra mim e disse, mãe, e preocupado, né? Entende? Eu não disse pra ele que eu tava preocupada. Eu disse que eu tava com medo, porque ele tinha entrado num lugar que alguém podia fazer alguma coisa e tal, né? Eu não sabia quem era. E ele olhou pra mim e disse, pô, mãe, também tá preocupada, né? Tá preocupada, né? Eu disse, também tô preocupada. Então, assim, é perceber no outro, e ensinar nossos filhos também a perceberem no outro o que de fato tá se passando. Poxa, eu fiz isso com a minha mãe, caiu, sei lá, derrubei tal coisa, quebrou. O que eu provoquei ali? E o que é que eu posso fazer em relação a isso? Por isso que eu digo que hoje a gente iria falar sobre briga entre irmãos, né? Primeiro eu quero lembrar, seu filho precisa estar bem pra ele se relacionar de uma forma bacana com outra pessoa. Tô certa ou tô errada? Porque assim, quando eu tô com fome, eu sou uma droga. Pra começo de conversa, né? Quando eu tô mega estressada, final do dia, aconteceu 1000 buchos na escola, eu chego aqui, menino brigando, menino isso, menino aquilo, a melhor coisa que eu faço é passar reto pro banheiro, tomar um banho, relaxar um pedaço pra depois vir. E isso porque os meus filhos são maiores. Ben tem 7, Sara tem 12. Eu posso fazer isso hoje, antes não podia. Então, aí eu tenho que encontrar outras formas, quando eu tenho um bebê, quando eu tenho criança de 1, 2, 3 anos, né? Que realmente não pode ficar sozinho, enquanto você sai um momento. Então, assim, você entender que, de fato, o seu filho tem que estar bem. Às vezes, acontecem algumas coisas e eu ainda paro. Poxa, tá com fome? Poxa, não descansou bem, não dormiu legal, né? O que de fato aconteceu. Então, é primeiro parar e pensar nisso. A gente vai trabalhar o mau comportamento dessa forma. Então, assim, se meu filho fez uma birra, se meu filho bateu em alguém, poxa, como é que tá o estado dele hoje? Eu observei como ele acordou bem, comeu bem, tá sentindo alguma dor, algo do tipo? Tirou tudo isso, aí a gente vai pra algo mais profundo. Será que ele se sentiu frustrado, por exemplo, porque a amiga não deu tal coisa? Será que ele não tá se sentindo aceito porque eu tô dando mais atenção à amiga do que a ele, né? Que é meu filho, algo assim, ou porque ele me chamou e eu não ouvi. Lembra que eu disse que toda criança, eu vou repetir os 4 dias aqui, toda criança ela precisa se sentir aceita, amada e importante. São essas 3 coisas. Se a criança ela se sente aceita, amada e importante, eu digo sempre que elas estão com os 3 potes cheios. E se esses 3 potes estão cheios, provavelmente você não vai ter situações como birras muito pesadas. Eu digo muito pesadas porque às vezes até a gente faz uma birrinha aqui, uma birrinha ali, né? No dia a dia a gente acaba fazendo, ficando pé da vida mesmo. Mas, tipo, de se jogar no chão, o descontrole emocional total, porque ela tá com o pote cheio, né? Ela sabe ali que ela pode errar, mas que você tá ali. E você já não tá ali, por exemplo, pra julgar, entende? Então, assim, é primeiro ter certeza que não é algo físico, que tá levando ela ao estresse, né? E depois essa questão mesmo do emocional, se ela está com os 3 potes cheios. E aí, o que acontece? Em relação à briga entre irmãos, eu queria que vocês vissem isso, né, como uma oportunidade. Cara, é uma oportunidade. Olha, Jean, a briga entre irmãos é uma oportunidade gigante para ele desenvolver a inteligência interpessoal. E aí, por que que isso acontece? Porque, gente, na briga entre irmãos, brigando por um controle de TV, que você pode desenvolver a escutativa.
Poxa, filho, vamos parar aqui, vamos escutar sua irmã. Ouvir o lado dela, né? E depois, vamos aqui, ouvir o lado dele. E agora? Vamos encontrar a solução? Gente, o que mais as empresas querem hoje é pessoas que solucionem problemas, né? É pessoas que estejam ali, que sejam líderes. Então, você tem que aproveitar essa briga entre irmãos e não ver mais como uma chateação, não. Opa, vamos lá, vamos pensar, né? Vamos pensar junto, respira, vamos relaxar. Então, transformar esse momento mesmo, tá? Em um momento de aprendizagem para os dois. Aqui a gente tenta fazer muito isso e é bacana, porque hoje, ela com 12 e ele com 7, eles falam abertamente, né? De a ponto dela chorar e dizer, eu não gostei do que você fez. A ponto dele chorar e dizer, mãe, hoje, né? Eles saíram para brincar, sabe-se lá Deus por quê. Ele chegou aqui e disse, mãe, chorando, a Sara me chamou de besta, mãe. De besta, e eu não fiz nada. Eu disse, você falou pra ela que você não gostou, que ela te chamou de besta? Talvez ela tenha chamado assim, a Sara tá numa época de adolescência que é tipo, quando eu vejo ela tá chamando as amigas de vaca, né? E aí eu lembro que quando eu tinha a idade dela, que eu podia ficar com raiva, mas eu lembro quando eu tinha a idade dela, no meu primeiro ano do ensino médio, eu era a dona de um puteiro. Gente do céu, é adolescente, não tem juízo, né? Eu era dona de um puteiro com todas as quengas. Então, pra mim, eram 8 meninas, né, nesse grupo. Então, assim, pra mim, ela chamar só de vaca, tá ótimo. Então, talvez o besta tenha saído assim, meio que sem querer. Não sei, eu sei que eles estão brincando lá fora, né? Hoje resolveram descer pra brincar. Mas eu sei que magoou. E eu sei que ele vai falar. Por quê? Porque desde cedo a gente tá plantando isso. Bora aqui sentar, vamos falar. Diga o que você sente, diga o que você sente. Por que ocasionou aquilo? Entendeu? Então, assim, o bacana é olhar como oportunidade de aprendizado. E não simplesmente com aquele olhar de estresse. Camila, eu vou conseguir fazer isso sempre? Não, não vai. Agora, a diferença é que quando você não fizer e gritar ou mandar os dois pro quarto ou algo do tipo, você já vai parar e dizer, opa, meninos, voltem aqui, né? Ou então, mais tarde, depois que você tomou um banho, relaxou e tal, vamos conversar de novo sobre aquilo que aconteceu lá na sala, né? Vamos resolver essa questão do controle. Quem dá aí uma dica primeiro, né, do que pode ser feito? E aí eles vão conversar, vão dialogar, vão acrescentar, enfim. E às vezes vira até um novo debate, né? Só que você tá ali pra mediar. Então, assim, briga de irmão como realmente, né, uma oportunidade de crescimento, tá? Uma coisa que eu trouxe também aqui pra vocês hoje foi o livro da Isa Minatel. Esse livrinho aqui, ó. Ele é 20... Cara, eu comprei ele de 25 e pouco. Agora faz tempo, né? E eu não consegui... Eu não consegui ver a tempo pra dizer a vocês o preço. Mas só, o que é que tem aqui? Aqui tem os temperamentos. Os 4 temperamentos, né? Todo mundo tem 2. Na verdade, todo mundo tem os 4, né? Mas um, ele se sobressai. No meu caso, eu sou sanguínea. E o segundo é colérico. Camilo quer ser sanguíneo e colérico. É ser, às vezes, insuportável, tá? Às vezes nem eu me suporto, mas enfim. Mas é uma pessoa que tem um temperamento forte, né? O colérico e o sanguíneo são os dois temperamentos fortes. O Benjamin é colérico, então ele é uma criança da raiva. A Sara não. A Sara já é sanguínea e melancólica. Então, ela é uma criança com temperamento forte, né? Uma adolescente com temperamento forte, mas já indo pra melancolia. Então, por isso que ela chora também com muita facilidade. O que é que eu tô querendo dizer com isso pra vocês? Estudar. Temos que estudar pra ser pai e mãe. Ninguém me ensinou, gente, sobre emoções. Não. Foi aqui. Lendo livros, né? Que eu aprendi. E vivendo com os meus filhos. Então, tem que sentar. Oi, Rayane. Oi, Lucas. Tem que sentar. Tem que estudar pra ser pai e mãe. E esse livro é muito gostoso. Vocês leem em 1 horinha. Sabe, Isa Minatel é gente finíssima, conheci ela pessoalmente, inclusive, e ela traz de uma forma bacana, né? Eu vou colocar lá no grupo, vou até anotar isso aqui, porque eu tive essa ideia agora, né? É o teste dos temperamentos. Quem participou da última semana da inteligência emocional já sabe, né, qual é o seu temperamento do seu filho. Mas quem não participou, quem tá aqui pela primeira vez, o pessoal lá do grupo também que tá pela primeira vez, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, também lá no Telegram, um teste de temperamentos pra todo mundo, tá bom? E aí, tentem comprar esse livro, que é Crianças, Temperamentos Sem Limites, né? Que a Isa usa muito isso, né? Maternidade Sem Limites, e é bem bacana. E aí, para desenvolver essa inteligência interpessoal com o outro, você vai usar o irmão, você vai usar os amigos, você vai usar a sua relação, né?
Esse livro serve para quem tem filho de 11 anos? Serve, tá? Assim, no finalzinho eu vou te mostrar outros dois que é bem diferente. Tem um para infância e tem outro para adolescência, que eu quero mostrar também para vocês, tá? E aí, o que é que acontece? Eu botei eu botei um diário da gratidão lá no WhatsApp, né? E por que que eu fiz isso? Por que que eu elaborei aquele diário da gratidão? Por que que eu deixei lá esse material tão bacana? Vixe, Camila, eu vou ter que imprimir ele, não dá pra ser... Aqui não tem, por exemplo, colorido. Eu imprimi ele preto e branco, sem problema. O importante é fazer o que tá ali. Por quê? Quando eu sento com meu filho todas as noites, quando eu sento com a minha filha todas as noites, geralmente com os dois, né? E eu vou pensar naquilo que aconteceu de bom comigo durante o dia e ele também, o que aconteceu de bom com ele, e sempre deixem as crianças falarem primeiro, tá? Porque até por conta da prioridade, né? Da importância. Não, filho, fala tu primeiro. Então aí ele se sente importante. Poxa, pai deixou eu falar primeiro, mãe deixou eu falar primeiro, e deixa ele falar. O que aconteceu hoje de bom? O que aconteceu hoje de ruim? E aí, no caso, a Sara fala, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que a gente tem aqui para agradecer? E eu vou e falo, porque aí é a geração de confiança, né? Então é bom que você também partilhe as coisas boas e as coisas ruins. E te colocando, né? Também como uma pessoa comum, que tá ali, que é igual a eles, que erra, que acontece coisas boas, que acontece coisas ruins. Depois disso, vocês podem preencher. Então, nós vamos agradecer pelo quê? Né? Vamos colocar aqui, dia tal do tal, o que a gente precisa agradecer? E sai colocando. Gente, a criança que dorme, e é um exercício perfeito, né, pra antes de dormir, porque você desliga da tela, você desliga da rotina corrida, dos desenhos, daquilo que ele fica vendo durante todo o dia, e você vai ter um momento com você e ele. A criança que dorme desse jeito, e aí já entra na questão do mau comportamento, ela não tem como não ter uma noite tranquila de sono. Né? Ela tá ali com você, ela tá segura, ela tá dividindo coisas da vida, ela tá te ouvindo. E ela adormece. E aí pode vir depois uma meditação, uma música de Diná. Os meninos gostam de me ver cantar e eu canto terrível, né? Mãe canta uma música, bora cantar uma música, e eu canto, né? Porque parece que minha voz não sei, pra eles é diferente do que é pra todo mundo. Então, assim, a Rayane tá dizendo que Natan agradece todos os dias, né? Samia não entrou. Quando terminar aqui a live, é só ir lá no link da bio. Vai ter pra você se inscrever, receber o material por e-mail, né? Um linkzinho lá. E também, quando você receber uma mensagem, né? Dizendo que você já tá inscrita, vem logo na partezinha de baixo, lá o WhatsApp, você entra. Eu já te mando o material, tá bom? E aí, a gratidão, ela traz isso. Ontem a gente viu que a gratidão, ela traz bem-estar. A gratidão eleva, inclusive, o sistema imunológico. É que a gente tá precisando agora. Saúde, né? Então vamos agradecer. A gratidão eleva a autoestima, porque eu tô percebendo o tempo todo, né, aquilo que tá acontecendo de bom na minha vida, desde o momento que eu abro os olhos, desde o momento que eu tenho ali o meu café da manhã. E eu tenho conseguido esses dias, né, eu tenho até mostrado pra vocês nos stories, tem um café da manhã só meu, eu mesma em silêncio. E isso tem sido muito bom. Era algo que eu queria fazer, ó, há muito tempo e não tinha coragem, porque eu tenho que acordar um pouco antes, né, dos meninos e tal. Mas tá sendo tão bacana, sabe? Esse tempinho pra mim, pra me organizar, né? Pra organizar meu dia, tem sido muito bacana. Então, assim, vê um tempo pra você também, né? Foi o que a gente falou ontem. E aí, tem algumas coisas que eu anotei aqui, já entrando no nosso tempo, certo? Tô só vendo se tá faltando alguma coisa, porque senão eu fico perdidinha, pronto. O que a gente tem que fazer? Pra que o nosso filho, ele de forma prática, ele possa desenvolver a inteligência interpessoal. Sara tem 12, já cozinha. Ben tem 7, faz lanches. Posso sentar com eles numa reunião de família. E vamos dividir aqui? Vamos dividir aqui e ver quem vai fazer o que durante a semana. Quem faz o lanche da tarde, quem faz a janta, quem faz o almoço, né? Nos dias tais, a gente pode inclusive decidir os cardápios. Camila, por que isso? A relação interpessoal é justamente isso. Eu não posso me organizar, pensar no outro, né? Então eu não posso simplesmente deixar de fazer o lanche da tarde, no caso do bem. Eu não posso deixar de fazer o suco com os pães passados com queijo que eu prometi que iria fazer, se o outro depende de mim, entende? É uma questão de respeito, é uma questão de organização, é uma questão de compromisso com o outro,
né? Então, assim, é muito bacana, é uma ideia legal. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, foi fazer coisas que eles possam trabalhar em equipe, por exemplo, né? A Samia tá dizendo, eu li a Bíblia toda noite, ficamos sem rotina e perdi o hábito. Gente, meus filhos estão dormindo meia-noite, então eram crianças que dormiam às 8, né? Então, leva, né, tenta organizar pelo menos essa parte de dormir, né? Eu não consegui em relação ao horário desistir, não nego, tá? Então, assim, porque era muita coisa pra minha cabeça, muito estresse. Eu digo, não, na hora de dormir não rola. E como eu fico acordada, eles ficam pela casa e tal, beleza. Então, tenta se adaptar, né, ao que tá acontecendo agora. Recebi uma mãe essa semana dizendo que a filha não quer calçar as botas, as coisas que é pra ir pra escola, né, porque passa muito tempo descalço. Manda de chinelo. Sabe, é um processo de se adaptar ainda, e só tá indo tão poucas vezes, né? E agora, quando for mês que vem acaba, é de escola particular, então nem adianta, eu não vou nem mandar os meus, porque já tá acabando mesmo, já tô na rotina, e sai aquele caos, enfim. Mas dá pra incluir. Não precisa ser, eu disse na hora de dormir, porque, não sei se vocês já pararam pra ouvir isso, né? Mas é aquilo que a gente estuda antes de dormir e quando acorda, né? Eles fixam de forma melhor. Então, assim, esse momento antes de dormir pode proporcionar um sono mais tranquilo. Tanto pra eles, né, como pra você. Então, é uma ideia bacana, assim, antes de dormir. Mas pode ser no decorrer do dia, pode ser no final da tarde. O importante é que tenha esse momento, entende? Às vezes, eu falo muito na questão de ganhar o coração dos nossos filhos, né? A gente tem que ter o coração dos nossos filhos. Eu tenho que saber, de fato, o que tá acontecendo com eles. E são nesses momentos que eu percebo, né? É nesse momento, quando eu pergunto coisas do dia, que a gente vai falar sobre coisas do dia, a gente vai falar sobre a rotina, que eu percebo como eles estão de verdade. Se eu tô ligado no automático, a gente vive ligado no automático. Dentro de casa, eu tô aqui olhando 1000 coisas que tem pra ser feita ao meu redor, e olha que a faxineira veio hoje, né? Imagina se não tivesse vindo. Então, a gente tá sempre com algo que precisa ser terminado. Uma pergunta no WhatsApp que precisa ser respondida. E eu tô numa leva, assim, que tem gente que tá esperando 2 dias, né? Então, assim, é parar e ver o que é mais importante. Hoje, pra mim, mais importante são os meninos, então eu paro tudo e me volto pra eles. O resto a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, para no decorrer do dia, tem esse momento, finalzinho de tarde, vou tomar um café, né, um pão, uma coisa. Vamos conversar aqui sobre o que aconteceu de bacana no nosso dia hoje e tal. Dá pra incluir. E a leitura da Bíblia, né, que é muito importante. É o que eu falei ontem pra vocês, até em relação... A gente corre tanto que nem a questão da religião que a gente escolheu, a gente consegue passar para os meninos direito, né? Essa é a grande verdade. Então, a gente tem que parar um pouquinho também em relação a isso, né? Se você tem uma religião, se você tem uma espiritualidade de alguma forma, isso é importante para o desenvolvimento emocional do teu filho também, tá? E aí, eu coloquei aqui uma coisa interessante, né? Que é a escutativa quando a gente fala de adolescente, certo? A escutativa no sentido... Peraí. Um momentinho, meninos. Sim, a escutativa no sentido de que eu vou ouvir primeiro, antes de julgar. Eu vou ouvir primeiro, antes de condenar, de passar o castigo ou o que for, né? Então, a escutativa em primeiro lugar. E isso vai ensinar meu filho a ter inteligência interpessoal. Por quê? Porque ele vai ouvir o outro, né? Ele vai saber escutar o outro, saber esperar o momento de fala, respeitar, que aí esse é o ponto máximo, tá? E aí eu coloquei aqui uma outra coisa também, que é o que a gente quer fazer aí no sábado, né? Só um momentinho. Eu preciso só um pouquinho de silêncio, galera. Eles entraram agora. Vamos. Ó, boa noite, Hannah, né? Eu procuro ser melhor a cada dia pelo Natan. E ele me faz muito bem, com certeza. São as razões, né? Pra gente mudar. Pra você estar aqui hoje, há pouco mais de 10h07 da noite, estudando, né? Sim, aí, não sei o que é que eu tava dizendo. Os meninos entraram... Ah, no sábado a gente vai fazer uma festa de Halloween, né? Uma brincadeira com os meninos e tal, nós 4. Bota ele na organização de uma festa, né? E aí, Camila, mas não tem aniversário, não tem nada. Não, celebrar a vida, sabe? Estarem juntos, botar uma música pra dançar. Bota no YouTube, se você escrever balada. Foi a primeira festa que a gente fez aqui nessa quarentena. E já aparece o tuti-tuti-tuti com as luzinhas. Você desliga a luz, fica só a luz da televisão. É o efeito de boate, né? Na época que o Ben me pediu essa festa, ele tava com... A gente tinha acabado de entrar, tava aí um mês, né? Preso dentro de casa.
E até salgadinho eu aprendi a fazer, né? Aquelas bolinhas de queijo. Então teve salgadinho, teve bolo, teve tudo. Então, assim, são momentos, gente, de convivência, né? São momentos que ele está sempre com o outro, né? E tá sempre colocando essa questão do respeito em tudo. Seja nos bons momentos, seja nos momentos que ele tá chateado, que tá com raiva ou algo do tipo. Porque aí ele vai levar, lembra aquele ditado que você leva de casa, como é? Costume de casa vai à praça? Então a gente não pode pensar nesse ditado são coisas ruins, não. Quando eu digo que uma briga entre irmãos é uma oportunidade fenomenal, lá mais na frente, se tua filha passar por uma situação no trabalho, que ela for ofendida, por exemplo, pelo chefe ou por um companheiro de trabalho, ela vai parar, ela vai observar. Poxa, o que está motivando o meu chefe a fazer isso? Então, é isso que eu trouxe, que eu tô dando agora na infância, né? Tudo tem um porquê, e vocês sabem disso. Será que ele não gosta realmente do meu trabalho? Ou será que ele tá passando por alguma coisa que eu desconheço e que levou ele a me tratar assim? Né? Então, ela não vai direto, ela não vai se magoar direto, ela não vai direto. Claro que ela vai ficar com raiva, claro que ela vai ficar triste, isso é óbvio, né? Mas ela vai tentar apaziguar, como eu havia feito, como eu fiz antes. Chegar mesmo e perguntar. Gente, coisa melhor do mundo. E isso aconteceu há pouco tempo. Eu cheguei pra minha chefe e disse isso, sabe? Ela parou, olhou e não entendeu. Tipo, o que você tá sentindo em relação a isso que aconteceu? Como é que você tá sentindo? E ela parou assim e ficou, opa, né? E disse, não, sério, porque eu tô me sentindo assim. Aí ela falou, eu digo, e como é que a gente pode resolver? Que coisa melhor do que isso, né? Duas pessoas conversando, duas pessoas adultas, né? Que estavam se arranhando aí, brigando por algum motivo. Sentar, conversar, falar, eu perceber no outro, né? Que sentimento tá ali. Ter empatia, Antônia, faz todo sentido mesmo, a empatia. Me colocar no lugar dela. Porque quando eu me coloco no lugar dela, eu não sinto a mesma dor, não. Tem que lembrar disso, né? Eu posso me colocar e sentir uma dor que é imensamente menor do que o que ela tá sentindo. Né? E é isso que eu ensino para os meninos aqui. Mas mãe, foi só isso. Pera lá, mas para ele tá chorando. Pera lá, para ela tá chorando. Foi muito mais do que só isso. Então empatia é perceber o tamanho da dor do outro, é perceber o que eu causei de fato no outro, que pode ser aquilo que não é comigo, entendeu? Aquele que quando eu penso em relação a mim, poxa, eu não vou me preocupar tanto por isso, né? Então é treino, tá? A questão entre irmãos é treino pra vida. Vocês são o meu relógio. Alguém diz aí pra mim de novo, né? Que horas são? Nós vamos começar agora a falar sobre mau comportamento. Pega esse aviãozinho aí e manda pra duas pessoas, duas amigas aí que tu tem no teu Instagram. Manda, e eu vou mandar pra 3 pessoas que ainda não estão por aqui. E aí vocês mandam porque mau comportamento, gente, é uma coisa que nós precisamos conversar. Nós precisamos ter ferramentas, né, na verdade, para lidar com o mau comportamento, porque os nossos filhos estão assim, crescendo todos os dias, né, mudando, testando mesmo, todos os dias, tá? E aí, vamos lá. Obrigado, Rayane, já são 22h35. Gente, eu falo demais. Vamos lá, estamos chegando na parte que eu queria pra hoje, tá? Pronto, se colocar no lugar do outro, com os olhares do outro. Entendeu perfeitamente, Antônio. E isso é uma coisa que se a gente desenvolver na infância, ele vai levar pra vida toda. Eu vou dar um parêntese aqui, mas, por exemplo, algumas pessoas já conhecem essa história, peço até licença. Mas Sara, quando entrou no 6º ano passado, né? Ela passou por um momento que ela poderia ter sofrido bullying. A amiga chamou ela de vagabunda. Uma amiga, tipo, colega de classe, né? E ali, o que é que aconteceu? Ela foi na coordenação, disse, né? Resolveu tudo, não falou direto com a amiga. Só disse que olhou assim pra ela com a cara, tipo, não entendi por quê, né? Beleza, a coordenação ficou de falar com a amiga, não sei o que e tal. No outro dia, a amiga chama ela de puta. E aí, quando ela me contou, foi nesse outro dia. Eu disse, Deus, e a raiva já quis vir, né? Porque, poxa, minha filha, né? A criaturinha que eu criei, ouvindo essas coisas por aí, como assim? Que escola é essa? Né? E ela olhou pra mim e disse, mãe,
Eu lembro disso como se fosse hoje, eu acho fantástico. Ela diz assim, mãe, eu sei que tá acontecendo alguma coisa com ela. Eu sei que não sou eu. Ela não tem raiva de mim. Tá acontecendo alguma coisa com ela, na família dela. E ela tá descontando em mim. Então, assim, eu tô falando de uma menina de 11 anos falando isso. E aí, veio do nada? Veio das vezes que eu sentei aqui e... Preste atenção. Como seu pai tá se sentindo? Ela se arranhando com nada, algo do tipo, né? Como você se sente? Será que é realmente só isso? Será que o papai não tá estressado? Pelas viagens, pelas coisas na época que ele fazia o mestrado fora, né? Será que o fato da gente estar distante tá mexendo com ele? Então, é ensinar teu filho a ver o outro. Ver as necessidades dele, em primeiro lugar. E ontem eu falei sobre você, sobre autoconhecimento, sobre você olhar pra si, porque você tem que se ver primeiro antes dos seus filhos. A gente, inclusive, pra quem não tava aqui, falou da história das máscaras, né? Das máscaras do avião. Quando a máscara cai, você coloca primeiro em você, depois no seu filho. Então, você primeiro tem que ter consciência da sua necessidade, pra depois ir falar sobre, né, sentimentos, colocar no lugar do outro e tal, com seus filhos, tá? E aí... Pois é, Antônia, é a maturidade, mas sabe, se a gente tivesse sido educado desse jeito, nós teríamos sido adolescentes desse jeito, entende? É por isso que a gente tá aqui, para educar nossos filhos de forma diferente, né? E lembra que a Sara não foi educada na disciplina positiva na primeira infância, né? Quando eu comecei aqui em casa, ela já estava na segunda infância, com 7 anos de idade. 7 anos e pouquinho. Mas e aí, o que foi que aconteceu? Que eu achei ainda mais interessante, né? A menina foi chamada, conversaram, junto com a psicóloga. Quando a Sara sai, a menina fala com a psicóloga, sabe? Assim, diz outro palavrão, eu não lembro o que foi. E aí a Sara chegou e disse, mãe, ela falou isso com a psicóloga. Mãe, tá acontecendo alguma coisa. A gente encontrou com a mãe de uma amiga dela, que conhecia a realidade da menina. E contando a história que tinha acontecido, né? A menina foi suspensa, aquela coisa toda. A menina tava sofrendo com a separação dos pais. E os pais haviam se separado, a mãe não conseguiu processar tudo isso, saía toda noite. Ela estava se sentindo sozinha. E a Sara conseguiu perceber isso, uma coisa que eu, como adulta, não parei para pensar, né? Porque eu tô aprendendo. Essa é a grande verdade, né? E ela já teve essa sensibilidade porque já vem de antes, vem da infância dela, esse trabalho, né? Com as emoções, com observar, com o sentimento do outro, por aí vai. Então, assim, é isso que a gente quer, né? Para os nossos filhos. Vamos falar sobre o mau comportamento? Ah, hoje elas são amigas, tá? Não amigas e tal, mas são companheirinhas, né? Conseguem fazer trabalho juntos e por aí vai. Queria que vocês me dissessem o que é bom comportamento. O que é uma criança comportada? Digam aí pra mim, pra vocês, né? O que é se comportar? Quando você olha pro seu filho e diz, se comporte na casa de fulano, ou se comporte na festa tal. O que é esse se comportar? Digam aí pra mim. Bora, galera! Gente, tem algumas pessoas pedindo pra falar aqui comigo. Eu vou deixar vocês falarem, inclusive entrarem na live, mas na quinta-feira, tá? Na quinta-feira vai ser uma live de mentoria, a gente tirar totalmente assim as dúvidas. Vocês entram, conversam comigo, a gente divide, depois eu troco entre outra pessoa, vai ser bem legal, bem dinâmico, tá? Agora diz aí, tô esperando. O que é bom comportamento? Vamos lá, o que é que você espera do seu filho quando você diz se comporte? Se comporte na casa de fulano. Se comporte na festa da sua avó. O que é que você espera do teu filho? Diz aí pra mim. Você espera o quê? Que ele não fale o que não deve? Você espera que ele siga regras de etiqueta, no caso? A Antônia tá dizendo que é uma repressão. A Rayane tá dizendo que é não dizer palavrão. Não é? Não dizer palavrão depende, né, Rayane? Se ele diz no dia a dia, possivelmente ele vai dizer. Aqui, um disse besta, acabou-se. O mundo se acaba. Eu já disse muito palavrão. Daqui com 2 anos, 3 anos, a Sara segurando as bonecas, olhou pra mim e disse, caiu as bonecas, e ela, puta que pariu. Né? E aí, quando eu olhei, eu disse, isso não vai dar certo, essa menina é muito pequena. Aí, ali eu parei. Vez ou outra sai um droga. A gente tem algumas palavras que são permitidas. Droga, chato, essas coisas. Mas, a gente quer que os nossos filhos, eles se comportem de forma que é impossível. Impossível. Quando eu digo para uma criança de 3 anos não mexer, uma criança de 2 anos não mexer, não mexa nas coisas. Aí o menino acabou de entrar numa casa
nova, gente, cheia de bibelô, cheia de coisa, né? Uns CDs antigos, sei lá. Aqui tem um monte de coisa, aqui tem as coisas de slime dos meninos e tal, né? Ele vai mexer. Ele vai mexer, a não ser que você faça que nem as professoras na escola, de andar com a mãozinha pra trás. Por quê? Porque criança nessa idade é curiosa. Curiosa, muito curiosa. Muito melhor é você chegar pro dono da casa e dizer: ei, eu posso apresentar essas coisas aqui pro meu filho antes da gente começar a festa ou antes da gente entrar ou algo do tipo? E aí ela vai dizer: pode, né? Cuidado pra não quebrar, coisa do tipo e tal. Eu fui visitar uma amiga, bem de uns 3, 4 anos. Era uma casa de aquele povo que é bem zen. Aí tinha várias pedras, olho grego, não sei o que, o bafafá. O que é que eu fiz? Eu não tinha ainda, não tava ainda muito por dentro das ferramentas da disciplina positiva. Mas uma coisa eu tinha certo. Com o temperamento do meu filho, com a forma que ele era, ele ia bulir. Ele ia fazer assim, ó. Era tipo uma cesta daquelas de renda, né? Cheia desses materiais. Eu disse: eu posso colocar isso aqui no chão? É porque assim, eu sei que ele vai ter vontade de mexer e é algo inato dele, gente. Ele nasceu curioso, criança é curiosa. E o que a gente faz? A gente tosa a curiosidade, né? A gente diz: não pode, não mexe, não sobe, não isso, não aquilo. E aí a sua criança, quando tá lá na adolescência, que não quer fazer nada, né? Olhando pro tempo, acordando tarde, você tosou lá atrás. Toda a curiosidade que ele tinha de conhecer o mundo, etc e tal. Então, assim, é adaptar, né? Adaptar e respeitar. O que é o se comportar de fato? Seria ali, eu tô com ele, mexi, né? Já mostrei o que era cada coisa. Disse que quebra, que não é nosso, né? E por respeito ao que não é nosso, não poderia mexer. Mas aí ele já viu, já pegou, já matou a curiosidade, deixou lá. Possivelmente ele vai se encantar com outra coisa, uma coisa que possa que você ofereça. Entende? Quando eu falo de observar, é nesse ponto, tá? A parte tá dizendo aí, ó, a palavra aqui é: filho, observa. Aí eu imagino as mãos coçando pra pegar, né? Pelo menos a Sara era tranquila. Tem também essa questão, quando eu falo de conhecer o temperamento do seu filho, a Sara era tranquila dizer que não era pra pegar. Tranquila, tranquila. Ela olhava muitas coisas, né? Já Benjamin não. Benjamin ele tem que sentir, ele tem que pegar e, se duvidar, jogar no chão. Então, tem que ter um cuidado bem maior. Então, assim, esse bom comportamento, o que a sociedade prega, né, o bom comportamento que a sociedade prega, de uma criança educada, de uma criança que coma com a boquinha fechada, não sei o que, tal, que diga sim senhor, sim senhora, etc e tal, ele é como se ele, eu ia dizer tosasse é coisa de pelo, mas é como se ele cortasse, sabe? É como se os nossos filhos fossem árvores crescendo, né? Ele gostou, né? Aí eles saíssem cortando, sabe? Jogando ali as folhas no chão e deixando ela seca, tirando os frutos. Por quê? Claro, vai crescer de novo, são crianças, né? Mas naquele momento é doloroso, porque eu tô exigindo um comportamento que não é, de fato, né? De uma criança, principalmente por muito tempo. Você vai visitar uma amiga ali, sei lá, meia hora, 40 minutos, 50, beleza, tranquilo. Teu filho até entra nesse moldar aí no comportamento, mas depois ele vai querer correr, ele vai querer pular, ele vai querer extravasar, ele é criança, ponto, né? Então, assim, é parar e pensar o que de fato o meu filho, nessa fase de desenvolvimento, ele precisa. Por isso é importante a gente estudar sobre desenvolvimento infantil. Breve eu trago alguma coisa do tipo pra vocês. E aí, a gente entra num outro ponto. O que é obedecer? Digam aí pra mim, o que é obedecer? A gente não tá falando mais de bom comportamento. Eu sei que o se comportar tem muito com obedecer. Mas digam pra mim o que é o obedecer pra vocês. Quando você diz: filho, obedeça sua avó, né? Eu sempre disse: olha com os olhos, não com as mãos. O Fernando entendia e seguia. E o pequeno, como é que tá? A Andressa tem... Pronto, ela disse, né? Já o Bernardo não sei, a Andressa tá vivendo aí com um adolescente e um bebê. Então tá bem interessante, eu acho, aí a casa dela, tá bem legal. Agora, digam aí pra mim o que é obedecer. Primeira pergunta foi o que é bom comportamento, né? Não dizer palavrão, não isso e tal. A Nath disse: já deixei de ir em lugares por causa que eu ia em casa de amigas e eles ficavam chamando a atenção das minhas crianças. Os amigos ficavam chamando a atenção das crianças? Vão dizendo aí, eu vou entendendo aqui o que a Nath está querendo dizer, e vão dizendo aí o que é obedecer. Digam pra mim, vamos pessoal, o tempo tá correndo. Digita.
Quando a gente fala em obedecer, em obediência, eu lembro muito, e aí a Andressa é desse tempo, né? Ela é uma amiga de longa data. E aí o que é que ele fazia, o que acontecia? A gente ia pra igreja, não sei se ela lembra disso, né? Mas o mentor da igreja, o coordenador, enfim, ele dizia que quem obedece nunca erra. Eu tive isso muito enraizado na minha cabeça, sabe? Poxa, então você é obediente pro resto da vida, porque já que quem obedece nunca erra, é mais ou menos assim. A pessoa manda você fazer uma coisa, se aquilo que você fizer estiver errado, então não é culpa sua. Você só obedecer. Você até se exime de culpa, né? Porque de fato você tá obedecendo. Só que ao mesmo tempo que você obedece, você não pensa. Então aí é onde eu paro para uma outra pergunta. Vocês preferem falar de obediência ou de respeito? Porque a obediência, ela vai estar ali quando você está com os olhos. Quando o adulto está ali. O respeito é diferente. Quando a gente ensina aos nossos filhos o que é respeito, esteja você onde estiver, esteja ele só com crianças, eu sei que vai haver respeito. Porque ele não precisa te obedecer. Tem a gente tá falando, inclusive, disso lá no grupo do Telegram, né? Os 2 últimos áudios eu tô falando sobre obedecer. E que, de fato, a gente não consegue fazer com que os nossos filhos façam aquilo que a gente quer. Se eles não quiserem. Por quê? Porque quando a gente obriga eles a fazerem, me diz se isso tem sentido. Se a gente obriga eles a fazerem o que a gente quer e o que eles não querem, depois a gente é que vai estar lamentando por ter feito eles fazerem o que a gente quer. Por quê? Porque provavelmente vai ser por meio de um castigo. Provavelmente vai ser por meio de grito. Provavelmente vai ser por meio de uma ferramenta que não deveria ser utilizada, que não vai trazer boa experiência para ninguém. E aí, Camila, o que é que tu tá querendo dizer com isso? Respeito e colaboração. É a palavra-chave quando a gente está falando sobre mau comportamento. Aqui uma coisa que eu sempre digo é: não pode faltar com respeito com o outro. Sara e Ben brigam muito, né? E às vezes por ela, às vezes por ele, mais por ele do que por ela, né? E principalmente agora que ela tá se isolando mais, questão da adolescência e tal. Mas uma das coisas principais é isso. Respeito. Respeito à chave, respeito à base. Então não posso, em hipótese nenhuma, faltar com respeito a ela. Ah, Camila, mas quando eu tô na cozinha, que eu chamo minha filha de 10 anos, eu chamo 10 vezes e a menina não vem. Aí é você parar e pensar, poxa, o que é que ela tá fazendo? Outra coisa, a gente pensa que os nossos filhos têm que estar ali o tempo todo, que eles não estão fazendo nada de importante. Estão. O diferencial é que não é importante pra você, é importante pra eles, entendeu? Já parou pra pensar nisso? Ah, mas não tá fazendo nada. Tá. A droga do desenho animado é importante pra ele. Ah, o negocinho que ele tá montando é importante pra ele. A série que tá assistindo, que falta morrer ali por conta de Grey's Anatomy, é importante pra ela. Então, se você já sabe que isso vai acontecer, gente, eu não sei por que a gente faz isso, porque a gente sabe. Eu sei que se eu gritar da cozinha, ela vai dizer isso, vou já. Por quê? Porque eu era assim. Então, a adolescência da Sara, ela tá me trazendo muito eu. Muito, muito eu. Então, se eu sei disso, como é que eu melhoro o comportamento do meu filho nessa questão? Eu dou 10 passos. Bato na porta. Filho, oi, mãe. Ah, Camila, mas eu quero que meus filhos me atendam como os meus pais. Eu era assim, eu tava ali no... Ó, primeiro tu não tava, tá? E se tu tivesse, era por medo. Então não vai exigir que teu filho esteja por medo, porque você sabe que não é bacana. Gera ansiedade, no futuro gera afastamento. Aos poucos vocês vão se afastando, não vai dar certo, né? Então você vai lá e resolve. Às vezes quando a gente diz, ah, meu filho quebrou, tá quebrando as coisas e tal, às vezes é porque você tá dizendo, para, não mexe. Você não tá indo lá, vem cá, garotinho. Vem com a mamãe, né? Pega ali no braço, tira, entendeu? Vamos ver aqui o que é que tá. Só uma paradinha que vocês já estão lá, não sei onde aqui nas salas. Sim, a Nath falou sobre a questão de deixar em determinados lugares, né? Olha, quando o Ben era muito pequeno, e aí, por ser um menino da raiva, ele gritava muito, ele se irava muito fácil. O que é que aconteceu? Eu não fui mais à igreja. Eu deixei, né? E voltei com o tempo. Mas ele ia, atrapalhava todo mundo. Ah, mas o pastor não ligava? Não ligava. Não ligava. Nunca ouvi repreensão, algo do tipo, nada. Mas eu via que atrapalhava, né? Então eu ficava em casa. Tanto é que hoje quem vai, na verdade, quem tá indo é só o Naldo, porque não pode levar criança, né? Eu fico com os meninos por aqui assistindo daqui.
Aí, tem uma coisa que a Nath tá dizendo aí que é interessante. Eu tentava explicar que eles são crianças e estavam curiosos. Rapaz, eu acho assim, a gente tem amigos e amigos, né? Eu acho que o teu amigo de verdade é aquele que te acolhe tua criança, sabe? E não passa por cima de você em hipótese nenhuma, né? Hoje, eu não tenho amigos que não tenham filhos, eu acho que só meu irmão mesmo, né? E a maioria dos meus amigos, todos, tirando o meu irmão e a minha cunhada, né? Que inclusive estão por aqui, o restante não tem filho. Então, assim... Ah, meu outro irmão também. Eu tenho 2 irmãos sem filhos ainda. Não tenho 2 sobrinhos aí pra chegar. Mas, enfim. Mas, se as pessoas que você convive não têm filho e não conseguem conviver de forma bacana com os teus, eu realmente deixaria. Por um tempo, né? Pelo menos por um tempo. Veria no momento que eu estivesse sozinho ou algo do tipo, né? Ou então só por telefone... Porque é questão de respeito com você mesmo, né? E se você gosta mesmo das pessoas, não tem problema de dar um tempo e depois voltar, né? Mas logo eles mudam, porque os nossos filhos são isso, né? Às vezes a gente diz, esse menino é impossível, esse menino é isso, aquilo outro. 1 ano e meio depois ele tá completamente diferente. Porque eles estão se desenvolvendo, eles estão crescendo e por aí vai. Pronto, eu acho que obedecer é honrar os limites das pessoas. Nathan tem uma frase que ele fala que está ocupado. Olha que massa, né? Ótimo, tô ocupado, mãe. Fazendo o quê, né? Eu acho que a gente esquece que um dia fizemos assim. Pronto, a adolescência da Sara hoje tá me fazendo lembrar muito disso, né? Principalmente nessa história de chamar. O adulto que tem conexão com a criança, ele observa antes de interromper um trabalho, brincadeira, conversa e etc. Isso, tá? Se o teu filho, ele tá brincando ali... Eu fiz até uma live sobre isso, eu acho... eu não lembro o nome, mas enfim. Teu filho tá brincando. Você quer que ele faça o que você quer? Senta primeiro no chão. Conversa, termina de montar, faz uma torrezinha do lado, olha pra ele e diz, ei filho, vamos levar essas torres pro banheiro, vamos limpar tudo, lavar enquanto a gente toma um banho? Ou então simplesmente avisa, filho, eu vou te deixar aqui montando daqui a 5 minutinhos. Vamos pro banho? Que a gente vai isso, aquilo, depois e tal. Então assim, você primeiro envolver, né? Sem só enviar ordens. Todas as vezes que eu chamo, eu sei que não vai, né? Eu poderia fazer de uma forma diferente. E aí você escolhe que guerra você quer lutar, né? Porque quando a criança também tá no chão, você manda pro banheiro, pode ter uma birra dali. Porque ela tava brincando, ela tava no mundo dela. Principalmente se ela tava brincando sozinha, né? Que é o momento que ela se conecta com ela mesma. É aqui, tipo, o mundo se acaba e o menino tá ali montando, né? O mundo se acaba e aquele painel montado todo dos engenheiros, né? Daquele jogo engenheiro, com as casinhas e tal. Porque ele tá ali com ele mesmo, ele tá ali num processo de autoconhecimento. É justamente quando ele brinca sozinho. E aí vem aquela voz do nada, vai tomar banho, tá na hora do banho, tá na hora de escovar o dente, isso, aquilo. Sem envolver, sem conexão. Então, uma das formas da gente resolver o mau comportamento é envolvendo. É uma coisa muito simples. Agora, dá trabalho. Dá trabalho. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês que é fácil. Não foi isso que eu prometi quando comecei esse desafio. Muito pelo contrário. É muito difícil. A gente se movimenta mais, a gente se desgasta mais. Até você pegar o jeito da coisa, né? E aí, quando você pega o jeito da coisa, as meninas que estão aqui, que é lá do Criando Filhos Mais Inteligentes, ou Criando Crianças Emocionalmente Inteligentes, né? A gente tava falando sobre isso no grupo da semana, do curso online que eu tenho, né? E aí, eu tava dizendo isso pra elas. E vai chegar um momento que as ferramentas, elas vão falhar. E aí, por quê? Aqui não rola muito mais combinados com meu filho, por exemplo. Elas vão falhar porque eles cresceram. E aí você tem que, opa, o que é que eu vou fazer agora? Né? O menino cresceu, o menino já percebeu, o menino tá assim, tal, não rola mais, quer fazer o que quer e por aí vai. Então, assim, é parar e pensar e ter consciência que educar não é trabalho de preguiçoso. Educar filhos não é trabalho de preguiçoso, é trabalho de gente que tem coragem. Coragem de sentar no chão, coragem de arrumar a casa todinha, terminou, unir os dois assim e começar a conversar. Coragem de tirar um tempo, passar sei lá, pra assistir um filme com outro e por aí vai. Então, não é trabalho de preguiçoso. E coragem pra estudar, né? Eu tô aqui resumindo, acho que coisas que eu li, sei lá, em 4, 5 livros. Por isso que esse momento digital, né? Assim, é bacana. Eu tô fazendo não sei nem quantos cursos. Hoje mesmo eu comecei um outro. Então, assim, você acaba absorvendo de forma mais rápida, sem ter que parar
para ler, né? Que é um tempo um pouco maior. E aí, vamos para as ferramentas, que eu acho que o meu tempo também já deve estar acabando de novo, né? Meninos das horas, por favor. Olha só. Só um momentinho. Também te amo. Olha só. A gente falou sobre obediência versus respeito, né? Pronto. Quando você quer que seu filho faça uma coisa e ele não faz, você tem uma ferramenta chamada Decida o que você vai fazer. E informe a eles. É uma forma de lidar com esse mau comportamento. Como assim, Camila? Todos os dias de manhã... Eita, Rayane, de novo, né? Todos os dias de manhã, o Benjamin não queria acordar. Então, o que acontecia? Atrapalhava todo mundo. Obrigada, meninos. Atrapalhava todo mundo. Aquele caos. Pega menino, veste menino. O menino chega na escola. O menino chega na escola ainda dormindo, né? E aí, aquela coisa pra descer do carro, eu disse, ai, acabou. Não aguento mais. Sentei com ele e conversei. No que eu sento com ele e converso, eu digo o seguinte. Todo dia, 6h30, eu vou botar o café da manhã. E quando eu colocar o café da manhã, você toma o café. Se você não tomar o café, tchau e benção. Você vai ficar sem o café. Pode levar um leitinho, uma coisa. Se você não se levantar pra arrumar, tchau e benção. Vai pelado. E ele, eu vou pelado. Vai pelado. Eu vou levar você pelado. Aí o Naldo ficou, precisa disso. Não sei o que, né, e tal. Eu disse, vai dar certo. Agora, qual é o problema? É começar a dar errado e você não perseverar. Primeiro dia deu errado, né? Ele foi sem comer. Quando ele tava descendo, que ele já tinha se vestido, ele, mãe, cadê meu lanche? Eu não merendei. Você vai merendar às 9. Você tá levando o lanche na lancheira. Doeu. Porque como mãe, eu queria ter ali um mingau, um diacho que fosse, um suco pra dar a ele. Mas eu já tinha falado tanto, eu já tinha esgotado o diálogo, eu já tinha esgotado explicar, eu já tinha esgotado tudo que eu pudesse, né? Até a empatia de dizer, pô, filho, eu sei que você quer dormir mais, né? Eu também quero. Todo mundo quer. Mas enfim, eu tentei todas as formas. E aí ele foi. No segundo dia, ele usou a cabeça, ele não se arrumou, mas passou na geladeira e pegou aqueles leitinhos Yakult. Não ficou morrendo de fome, né, pra você ver. Mas ele tava vendo que eu ia segurar. No quarto dia, eu chamei o Naldo, né, o Naldo tá se arrumando, eu digo, vem cá. Aí fiz assim, ó, vou lá. Aí lá vem o bem, todo arrumado, de cabelo arrumado, de bota, já todo pronto, pra sentar na mesa e comer. Então, assim, dizer o que você vai fazer diante daquilo que ele tá fazendo. Simples. Eu não tive que brigar, eu não tive que falar de novo, eu só disse, pô, cara, vai ser assim. Né? Isso pra família toda, você decide o que você quer. Então, assim, se ele tivesse continuado, na verdade, no terceiro dia eu ainda disse assim, você escolheu hoje ficar sem comer de novo, né? Um dia ele levou o leitinho, no outro ele já não levou. E você escolheu não se arrumar dentro do carro, porque depois ficou incomodando o fato dele estar na rua se arrumando. Então isso é o quê? Uma consequência. É uma consequência lógica. E é aí que a gente entra no ponto da consequência lógica. Quando eu falo de castigo para resolver o mau comportamento, gente, não rola. Por quê? O castigo afasta e o castigo muitas vezes não tem nexo. Oi, Nájela! Tudo bom? Que bom que você chegou. Agora tem muita coisa aí, depois tu vê de novo. Olha só. O castigo, ele afasta e não tem nexo muitas vezes para criança. O irmão batendo na irmã, né? E aí você se vira, vai, cada um pro seu quarto. Eu acabei de te dizer que uma briga entre irmãos é a oportunidade que teus filhos precisam para desenvolver a inteligência interpessoal. Para no futuro fazer a mesma coisa no mercado de trabalho. Para no futuro conseguirem lidar com as pessoas no trabalho e você manda cada um pro quarto. Como assim, né? Jogou a oportunidade no lixo? Não pode. Ai, Camila, mas eu não aguento, porque é muita briga, não sei o que tal. É muita briga porque você não fez isso ainda. E no começo vai ser difícil. No começo eles podem até não querer falar. Sei que tem umas 3 mães de adolescente aqui. Então vai ser difícil. Mas quando eles perceberem que você tá firme, e aí vem a questão da firmeza. Gente, gentileza demais. Gentileza demais gera permissividade. Vai chegar um momento que você não vai aguentar e vai dizer, façam o que quiser. Tô mais nem aí pra vocês, né? Tem muita mãe de adolescente chegando pra mim assim. Não faça o que quiser, não tô mais nem aí.
Tinha uma mãe, ano passado, gente, que sugou meu sangue, né? Pra tentar fazer, sabe? Eu investi tudo. Mas ela começava um dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, ela cedia. Os meninos estavam viciados no videogame. E aí, toda vida que eu dizia, por que ceder? Eles vão passar por um processo. Gente, não sei se vocês sabem, mas o efeito do videogame em excesso é o mesmo efeito da cocaína. Então, os meninos estavam sofrendo uma desintoxicação, né? Era um de 14, 13, 14 e o outro de 15. Então, assim, se ela não fosse firme naquilo que ela disse, com adolescente a gente não pode dizer e voltar atrás, não. Tem que pensar 10 vezes para dizer uma coisa que vai ser. Porque você perde a confiança e, como dizem por aí, perde a moral. No sentido, se você tá sempre voltando. Claro, Camila, mas eu errei. Você disse que a gente tem que ser honesto, e tem. Mas lembra de uma coisa. Isso para adolescente e para adulto. Nós somos os adultos que deveríamos estar preparados. Não estamos. Mas a gente tem que começar a cuidar disso, porque a gente não pode estar errando o tempo todo. Por quê? Porque eu deveria estar preparada. Então, corra para me preparar. Até para que seu filho tenha confiança, principalmente na questão dos adolescentes, né? E aí, eu desisti dela. Claro que se um dia ela voltar, eu digo, vamos de novo. Mas eu desisti, por quê? Porque não adianta. Não adianta você ser firme, 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 cede pra gentileza. Ou ser gentil, 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 gentil e de imediato, entende? Uma ferramenta como essa, de dizer o que você vai fazer, é uma forma de você ser firme sem ser rude, sem ser grossa. Entenderam? Né? Porque esse é o caminho da disciplina positiva. É você ser firme sem ser autoritária. Firmeza não é autoritarismo. É mostrar que tem caminhos, é mostrar que tem consequências, é mostrar o respeito, tá? E aí, outra coisa que eu coloquei aqui pra você. Já falei sobre a hora de dormir e compartilhar bons momentos, né? Se você tem essa rotina de compartilhar bons momentos com teu filho, de ter aquela conversa bacana antes de dormir, cara, massa. E tenham rotinas antes de dormir. Eu tô passando por um caos com a rotina com a Sara, né? Porque ela tá dormindo assistindo TV. Então, eu ainda tô elaborando o que eu possa fazer diante dela, diante do espaço dela, diante da TV que é dela, né? Então, eu tô ainda pensando naquilo que eu vou fazer. Mas com as crianças, a gente pode ter uma rotina de banho, rotina de depois ler um livro, vamos conversar sobre nós, o que aconteceu hoje, vamos fazer o livro da gratidão que a Camila entregou, que tá bacana, muito massa, vamos ler a frase, interpretar, cada um tem uma frasezinha e tal. E aí a gente dorme, né? Outra coisa, na hora de comer. Gente, quem aqui tem problema em relação à comida? Contando aqui rapidinho, já tá acabando. Tem mais 2 coisas, mas se acabar, amanhã a gente já começa com essas 2 coisas, tá? Mas a Sara, quando era pequena, eu levei ela, inclusive, ao psicólogo, por quê? Sara sempre foi abaixo do peso. Sara chegou aos 25 quilos, eu acho que ela ia fazer 5, 6 anos, né? E o Ben já tem 25. Não, ia fazer 8, 9 anos. E o Ben já tem 25. Então, a gente se preocupava muito com isso, porque ela tava abaixo da linhazinha lá do médico e tal. Mas tava crescendo e tava aprendendo, né? E aí, eu me preocupava, fui pra terapeuta. Até que a terapeuta olhou pra mim e disse assim, Camila, ela só é seletiva. Não tem nada demais, né? Nessa questão da comida da Sara. Gente, Sara passou umas 3 semanas comendo peixe. Como assim peixe? Peixe, só peixe. Peixe. Quer almoçar o quê, filho? Peixe. Ah, não, eu só quero peixe. E ela lembra disso. Hoje, na adolescência, a Sara come o quê? Detesta peixe. Qualquer coisa, menos o peixe. Por quê? Porque lá, eu parei e pensei, eu digo, pô, vou ficar morrendo aqui por causa da menina, me estressando, porque ela não quer comer isso aqui. Ela quer comer peixe, pô, então vai comer peixe. Se a psicóloga disse que não é nada demais, que não tem nada em relação... Porque a minha preocupação era ela ter algo em relação aos alimentos. Por quê? E aí, para as mães de bebê, tá? Quando ela era pequena, eu segurava as mãos dela assim e dava a comida com ela presa. Então, a minha preocupação, eu fazia isso, a babá fazia isso, a minha preocupação era essa. Que tivesse ficado alguma coisa aí dessa primeira infância, né? E tava refletindo na segunda infância essa questão da alimentação. Gente, mas foi tão simples, foi só a gente começar a dar peixe pra menina e acabou-se. Com o tempo, ela foi absorvendo e hoje a Sara come super bem. Inclusive, com essa mesma fase aí, né, nesse período do peixe, ela colocou alface, ela colocou tomate, né, coisa que eu jamais pensei que eu não comia quando eu era pequena, a não ser que fosse, por exemplo, batido no liquidificador, né. Então, assim, para e pensa, se teu filho, quando pequeno, né, fez a introdução alimentar, tchau,
fez a introdução alimentar e você deu tudo passado no liquidificador. Aí você não deixou ele experimentar a comida, você não apresentou de uma forma legal. E agora vai querer que ele, ele tá passando por esse processo que ele deveria ter feito, tá bom? Gente, amanhã a gente continua, tá acabando aqui o meu tempo, né? Amanhã a gente continua, começa aqui com a hora de comer, a gente vai falar sobre responsabilidades que eles podem assumir e também dar uma ajudinha nesse comportamento, tá? Eu vou fechar aqui, Coisa difícil, né, Nath? A gente conseguir dar o conteúdo todo em 50 minutos, gente, pelo amor de Deus, é difícil. É mega difícil a gente conseguir dar esse conteúdo em 50 minutos. Olha só, entrei aqui só pra dizer, vamos fechar logo esse conteúdo de hoje, que a gente vai pro de amanhã, porque o de amanhã, gente, é importantíssimo. A gente vai falar sobre escutar. O que você pode dizer, como você pode dizer para que teu filho te escute. Já dei umas pistas hoje, né? Mas amanhã eu vou trazer isso de uma forma bem bacana. E vamos finalizar o conteúdo de hoje mesmo, que eu fico mais tranquila. Bota lá parte 1, parte 2. Olha só. A gente tá falando sobre a hora de comer. E aí, o que aconteceu? Comecei a dar só o peixe, depois ela foi experimentando outras coisas. E pronto, foi somente uma fase. Então, se o teu filho faz aquele caos, né, pra comer, será que vale essa briga? Será que não vale deixar o menino escolher o que ele quer comer, pelo menos por um tempo, né, fazer um teste? Não tô dizendo pra você dar pizza, não tô dizendo pra você dar Coca-Cola, comprar fast food pro menino, não. Mas oferecer escolhas ali pra ele, né? E ainda que ele fique, sei lá, uma semana no peixe como a Sara ficou, foram quase 2, né? Mas você tem realmente esse tempo. E depois você para e pensa, poxa, o peixe tem tudo. A menina quer peixe, a menina não tá me pedindo fast food. Então, por que eu tô tão chateada? Era a minha relação com a comida lá atrás. Lembra da infância? Lembra que eu tenho que ir na infância e tal? Gente, eu só comia até meus 10, 11 anos sopa passada no liquidificador com ovo dentro. Era o meu almoço. Eu não sentia o gosto da verdura, eu não sentia o gosto da carne, eu não sentia o gosto do arroz. Então, e às vezes embuiava, ainda lembro de embuiar. Né? Então, a minha relação com a comida era tão ruim que eu pensava que a da minha filha ia ser do mesmo jeito. E hoje, se duvidar, a Sara come melhor do que eu, né? Então, assim, te coloca também no lugar dela, né? Te coloca no lugar da sua criança. Tenta observar, e essa tem sido a nossa palavra-chave. Observa o que de fato está acontecendo, né? E oferece aí escolhas para ela, que ela possa, de fato, escolher. Ah, Camila, mas ele só quer comer fast food. Lembra da firmeza? É aí que ela entra. Não, filho, fast food não vai ter aqui em casa. Por quê, mãe? Por isso, por isso, por isso. A gente pode combinar, sei lá. Não sei, a gente pode comer pelo menos uma vez por mês, né? Já que você quer tanto, que dia você quer comer? Aí ele vai dizer, na quinta-feira. Quinta-feira é complicado, porque tem escola, porque tem isso, tem aquilo. E sábado é um dia bom? É, mãe. Pronto, você construiu ali um combinado com seu filho, resolveu o problema do fast food. Né? Agora, se não é fast food, é de fato ver se vale a pena, pelo menos por enquanto, né? Deixar ele experimentando o que de fato ele quer. E se você oferecer uma boa relação com a comida, né? Porque se você não ofereceu, se você não fez uma introdução alimentar bacana, é um pouquinho mais complicado. E em alguns casos, vale sim, eu acho que quando a mãe chega pra mim e diz, meu filho não tá falando, ele tem 2 anos. Eu sei que tem crianças que vão falar com 3, 3,5. Mas as minhas falaram com 1,5, né? Eu sempre digo, outro nome de uns neurologistas que vai acalmar teu coração. Então, assim, vai, entendeu? Eu acho, como eu tava achando, eu acho que minha filha pode ter alguma coisa com a comida, enfim, e tal. Eu tive isso na minha infância, não quero a mesma coisa pra ela. Levo, faz a terapia, não tem dinheiro, tem uma ruma de faculdade de psicologia aí, fazendo atendimento gratuito, atendimento social aqui em Fortaleza, a Nassau, ela faz por R$10 um atendimento, é só mesmo para passagem, né, das pessoas que vão atender. Então, assim, vale a pena procurar e ter o coração tranquilo, tá? Havia convidado a sentar à mesa conosco experimentar os alimentos. Se ele não quer, nós resgatamos na memória o porquê da recusa. Massa. Lembra de alguma coisa, Paty, que ele já tenha recusado, que você conseguiu entender o porquê? Algo assim? Olha só. Uma coisa bem bacana, que ajuda muito, né, nessa questão da alimentação, quem tem crianças maiores,
pode fazer uma lista de compras e também ajuda na colaboração, na inteligência interpessoal, na relação entre a família. Fazer uma lista de compras e ir ao supermercado juntos com essa lista dividida, né? Muitas vezes eu chego no supermercado e digo assim, vão escolher os biscoitos, né? Vocês pegam os biscoitos e pega leite, alguma coisa que queira, né? Assim, nesse sentido, e traz pra mim. A gente ainda não chegou a dividir mesmo, porque é diferente eu dizer que eles vão pegar os biscoitos porque eles gostam dos biscoitos e tal. Mas colocar eles numa parte de responsabilidade mesmo, que é pegar, não sei, o papel higiênico, sabão, coisas da casa, eles vão se sentir importantes e parte dessa casa, entende? Então, assim, dividir a lista de compras e aquela ideia lá da cozinha, né? Quem cozinha em tal dia, para as crianças maiores, para os adolescentes, é interessante. E é interessante também ver o cardápio, tipo, se tem alguém que não sabe cozinhar, então beleza, você faz um hambúrguer. Então beleza, você faz um misto quente para todo mundo, né, no dia X, no dia Y. Às vezes a gente quer que os nossos filhos ajudem na casa, mas a gente não sentou para dizer isso de uma forma legal, de uma forma empática. Como assim, Camila? O povo aqui já tá enlouquecendo, porque eu pedi 50 minutos de silêncio, né? De vez ou outra tem um barulho. Mas enfim, no sentido de que quando você senta, né, numa reunião de família, e a gente vai falar sobre reunião de família amanhã, e você conversa com seus filhos, você tá ali para escutar, você tá ali para mediar conflitos, você tá ali para dizer, né, o quanto eles são importantes, inclusive na frente dos irmãos, é uma forma de conexão muito além. Aqui a gente sempre come na mesa, né? E nesses últimos dias, na correria, vez ou outra, a gente não comeu. Eu sinto falta. Eu sinto falta porque é um dos momentos que a gente tá ali os 4 juntos, né? Eu tô chegando, ele já tem almoçado, por exemplo. Mas é esse momento que a gente tem que resgatar. É esse olho no olho. E a reunião de família, ela traz isso. Camila, de quanto tempo é bom ter uma reunião de família? Uma vez por semana, né? No mínimo. E aí a gente pode conversar, a gente vai conversar melhor amanhã, quando é a fala da escuta, né? Que amanhã a gente vai falar sobre escutar. E agora eu quero só terminar, gente, sobre a questão de precisar resolver agora, tá? Quando as crianças estão brigando, né? Se for briga entre irmãos, ou se for uma coisa em relação a você, e você percebe que não tá bacana, que você ficou pé da vida, você vai pra pausa positiva, que você já sabe o que é, né? A pausa positiva você se dá um tempo. Não, meu filho, eu não tenho como falar com você agora. Vou ali. Criança pequena, tenta fazer outras coisas antes de ir para aquele momento. Bebe uma água, senta no chão, faz alguma brincadeira, algo do tipo, depois retoma aquele momento. Na criança pequena é bom que retome logo, né? Mas em crianças maiores, como Benjamin e Sarah, não há necessidade de você ainda falar tendo raiva no teu coração. Na verdade, assim, quando tudo acalmar, quando você vê que você vai falar de uma forma bacana, sem ser rude, sem ser grosso, aí você fala. Aí você abre a boca. Por quê? Porque se torna até mais claro, se torna até mais fácil para você resolver isso. Inclusive para eles, racionalmente, entende? Porque na raiva a gente não consegue ser racional. A gente vai pelo impulso, a gente vai na raiva mesmo. O que é que aconteceu? Esses dias, o Ben entrou no elevador, clicou lá e tal, e voltou. Naldo estava dando aula, eles fizeram barulho, né, quando entraram, porque Sarah falando que Ben tinha isso, aquilo outro, e Naldo veio de uma vez com raiva. Entende que não adianta certos momentos, ele tava com raiva por uma coisa, e ele veio, vocês, não sei o que tá acontecendo? Eu só fiz assim, volta porque você tá com raiva por outro motivo. Daqui a pouco você vem conversar com a gente. Então, assim, a gente precisa se perceber. Por quê? Porque aí a gente não age de forma irracional. O que é que eu chamo de forma irracional? Bater. Gritar quando você sabe que não é pra gritar. Né? Pôr de castigos absurdos. Que aí a gente vai falar sobre consequência lógica, né? A Paty tá dizendo... Às vezes já comeu bastante antes, enfim, desicando que funciona. A Ana até come de tudo, não rejeita nada mais e come mais, come pouco. Ele come o tanto que o organismo aceita, precisa. Nunca forcei, porque nunca fui forçada. Pronto. Que aí, no meu caso, Paty, eu era forçada a comer, né? Nossa, eu fico tão chateada que pode levar dias pra eu acalmar. No teu caso, Nath, eu acho que tu só tem crianças grandes e adolescentes, não é? Se for... Na sexta-feira, isso foi na terça. Na sexta-feira você chega e diz, tá? Eu tenho uma coisa que me faz acalmar mais rápido.
eu penso que eu posso morrer. Entende? Então, eu penso que posso morrer e deixar os meninos. Então, eu tento resolver no mesmo dia. Ah, foi de manhã, às 6 horas da manhã. Talvez eu só resolva meia-noite. Mas eu tento resolver até o final do dia, pelo simples fato que, de fato, eu posso morrer. Né? Pode ser uma coisa na minha cabeça, o que e tal. Mas, enfim, no dia dá pra eu digerir, né? E quando eu entrar à noite em casa, ou quando eu conseguir passar muito tempo pensando sobre, refletindo e sentindo a raiva, externando a raiva de diversas formas. E aí você pode escolher inúmeras formas de externar sua raiva, seja escutando uma música que você quer, pulando, dançando, gritando no banheiro, ou pintando, não sei, várias formas. Você tem um jeito, né? Ou realmente sentindo, remoendo, mas depois liberando. O que a gente não pode é fingir que ela não existe, porque ela existe, né? E pra quem tem adolescente sabe que é algo fica meio que constante, né? Então você sente, já libera, porque não vai adiantar você ficar tanto tempo. Aí você diz, ah, mas levo dias. No início vai continuar levando dias, mas agora você sabe o que fazer. Você sabe, por exemplo, que não adianta ir de frente. Você sabe, por exemplo, que a chave, principalmente para os adolescentes, é se calar e escutar sem julgamentos. No início não vai ser fácil, porque vem, fala e você já quer dizer, né? Ah, mas você devia ter feito isso. Ah, mas você devia ter feito aquilo. Então, assim, no começo vai ser difícil, mas depois você vai se acostumando. Isso, gente, isso fica tão leve de uma forma. Eu amo quando o Ben chega e diz simplesmente assim, mãe, você não é igual a nenhuma mãe. Você não briga, você não bate, você não põe de castigo. Olha só, o Ben sofreu uma consequência lógica, né? Eu vou deixar pra falar sobre a consequência lógica amanhã. Por nada, eu tô adorando estar com vocês aqui, mas a casa já tá pegando fogo. Já tem cachorro passando, enfim. Mas assim, eu falei várias vezes que ele não podia descer sozinho e ir pra casa dos outros sozinhos. Teve aquela primeira vez que eu contei pra vocês e teve outra, né? Na segunda vez eu falei de novo. Na terceira, eu disse, você não sai amanhã. Por quê? Porque a gente combinou que quando você saísse, você ia brincar lá embaixo, que você não ia pra casa de ninguém, que você isso, aquilo outro. Então, ele entendeu que era uma consequência. Isso tem a ver. Se ele tivesse chegado e eu tivesse, você vai ficar sem ver TV amanhã o dia todo, você vai ficar sem jogar videogame, você vai... Ele não entendeu nada, entende? Ele não viu como castigo, ele viu de fato como consequência. E é isso que fez, isso já faz 1 semana e meia, ele não fazer o mesmo. Quando ele vai, ele vem, mãe, eu vou só na casa do fulano de tal, fazer tal coisa, entende? Então, a consequência, ela faz isso, ela faz com que ele pare, olhe e pense. Poxa, minha mãe tá certa. Ela falou que tem medo, que pode ser perigoso, que ela não consegue. Se eu botasse ele de castigo sem o videogame, aí eu dizia, fica aí pra você pensar. Ele ia pensar em quê, gente? Não ia pensar em nada não, ia estar pé da vida. Não é porque tava sem o diabo do videogame. Então, assim, a consequência lógica, ela vale muito mais do que o castigo. Amanhã a gente começa com ela e vamos falar sobre escutativa, como fazer nossos filhos também nos escutarem, certo? O que é que vocês acharam da aula de hoje? Me digam aí. Olha, nossa, eu fico tão chateada que pode levar dias pra eu acalmar novamente, né? E justamente por achar desrespeitosa essa reação de obrigar e impor. Pronto. E vamos trocar. Vamos sair da obediência, né? E vamos focar no respeito. É o respeito que vai fazer teu filho, entre aspas, se comportar quando você não tá. Quando seus olhos não estão lá, tá bom? Então, amanhã é o nosso penúltimo dia já. 22h07. Eu tô por aqui de novo pra gente fazer aí nessa penúltima, né? Nossa penúltima aula, tá bom? Ah, obrigada, meninas. Que bom que vocês gostaram, tá? E agora eu vou liberar lá no grupo do WhatsApp. Quem não tá, vai lá na bio. Já entra, já se inscreve, já entra no grupo. Eu vou liberar um caderno das emoções bem bacaninha que eu preparei pra vocês, pra trabalharem com as crianças, tá bom? O dos adolescentes eu vou colocar também lá, tá? E vai ser um pote, na verdade, das emoções. A gente vai trabalhar com o pote das emoções. E eu espero que vocês gostem. Me digam também o que é que acharam do material, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.